Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite com vocês aqui. É sempre um prazer imenso estar nessa grande família, essa família ética, né? A família do Éticos, da nave Éticos. Bom, essa noite falaremos de um assunto mascarado, um assunto que talvez não, com certeza não é bem-vindo na casa de ninguém. Assim, mas de uma maneira literal. A nossa abordagem de hoje vai ser para termos uma compreensão. Falaremos sobre a figura do ladrão. Ninguém quer ter um ladrão em casa. Vivemos tempos difíceis, né? Falta aí investimentos na segurança pública, tem um monte de escassez em todos os âmbitos, né? Escassez de emprego, a desigualdade social, motivos que alavancaram aí essa projeção dessa insegurança das pessoas andarem na rua, de terem as suas vidas normais, né? Sem se preocuparem. Hoje em dia não dá nem para ficar no portão de casa, batendo um papo, que a gente já fica preocupado de ser surpreendido aí por criminosos, né? Infelizmente está crescendo muito isso, e isso é profético, tá? A Bíblia fala que os homens não seriam mais os mesmos, né? No final dos tempos. E nós falamos muito aqui desse assunto escatológico. O ladrão, a figura do ladrão, além de ter uma representação clara, né, explícita, ela também tem uma representação espiritual, e é isso aqui que a gente vai analisar também esta noite. Como que isso está ligado? Por que está em tanta ascensão, né, essa desconstrução dos valores da sociedade, essa subversão à figura do herói, né, essa idolatria ao personagem aí maquiavélico, malvado, né? Por que está todo mundo adorando os bad boys, né, os bandidos, os ladrões? Por que isso está em alta? Isso tem uma explicação e nós vamos ver hoje. Para essa viagem furtiva, eu tenho aqui, como sempre, o apoio do meu copiloto, o tupetudo mais famoso do Brasil aí, dispensa apresentações, Renato Costa. Renato, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, meus queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos, né? Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho, nos ajudem aí a fazer dessa viagem furtiva uma viagem bem longa e distante. É isso mesmo, Renato. Ninguém tá perto de, né? Nem perto e nem presenciar isso, porque só de presenciar já traumatiza a pessoa, né? De você Ah, passar sim. por um momento desse, muitas pessoas fazem depois aí um tratamento psicológico. Tem gente que não consegue voltar a dirigir tão cedo, né? Quando é surpreendida por um ladrão no trânsito. E sequestro, refém dentro de casa, tudo isso traumatiza as pessoas ao extremo, né? Mas a figura do ladrão, Renato, pasmem, mas ela está sendo idolatrada pela nossa geração atual. Sempre houve uma queda, vamos ser explícitos aqui, aquele amor bandido. Por que será que a mulherada gosta né, daquele, não generalizando, mas assim, tem uma fama, tanto que isso já foi para as telas dos cinemas, né? Aquele amor bandido. Por que a vida do bandido, convenhamos aqui, o camarada tem uma vida alucinante, né? Ele pega um carro, ele sai em alta velocidade, ele tá sempre se escondendo, ele tá sempre tramando alguma coisa, né? A vida dele é um quanto ocupada, quando tá livre, né? Quando não tá atrás das grades. Mas aí isso dá uma seduzida na mulherada? Qual é a sua opinião, Renato? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Ah, eu acho que é mais por uma questão de, né, de intensidade, né? Tipo, de você ter como é que fala? Uma adrenalina ali Uma envolvida, adrenalina, né? bom, Você não sabe o que exatamente. vai acontecer, né? O cara chega ali, né? Normalmente também ele já tem um posicionamento mais agressivo, né? É, Aquela pegada, aquela né? pegada, a mulherada, né? O cara não tem muito tempo a perder, então ele já chega, né? Sim. Dá a pegada já, daqui a pouco some. O ladrão é aquele descarado, né? Então, é como a própria palavra diz, né? Não sabe a hora que ele vai vir, né? Quando vem, ele vem mesmo Sim. para mostrar porque veio. E aí isso acaba meio que, né, mexendo, né? Normalmente o Com cara a imaginação da mulherada. também, né? O cara que é o bonzinho, né? É muito bonzinho, né? É, Acaba não, se né? for ver a vida do bonzinho,
acaba deixando as coisas caírem na rotina, vamos dizer É mais ou assim. menos o oposto. Nós não estamos aqui fazendo apologia, não, tá? Bandido é bandido e merece o tratamento de acordo com seus atos. Mas a vida do bom moço é aquela vida de casa, trabalho, filhos, responsabilidade, né? Não tem essa questão, Isso né? não se remete só ao perfil do ladrão, vamos dizer assim, né? O cafajeste, né? O cara pode ser o cara honesto, mas né, tem um perfil de cafajeste e É, acaba despertando na mulher esse tipo de. na nossa sociedade, a gente vê, por exemplo, por conta das desigualdades sociais, né? A gente observa que muitas pessoas vamos supor, que vivem em comunidades, as crianças principalmente, né? Elas olham ali a figura dos bandidos, já até falamos sobre isso em algum episódio nosso, mas como uma ferramenta de prestação de serviço social, porque os nossos governos têm uma escassez aí de provisão, né? De atenção, déficit de atenção para com a comunidade. Então aí, chega o bandido ali, o ladrão, ele vai lá, vamos pensar assim, ele no conceito de moralidade dele, ele fala assim, vou roubar um caminhão de gás e vou levar o caminhão de gás para a comunidade, chegando lá eu abro, todo mundo pega o seu, eu estou favorecendo a comunidade, é tipo um camarada, tipo um Robin Hood, né? É uma forma dele se camuflar, né? Se camuflar de bom moço. De ter o apoio das pessoas, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas acabam mesmo com medo, né? De ter Se sujeitando a essas se coisas. sujeitando, né? Tipo, né? Porque precisa também, né? O cara tá ali passando necessidade, vem alguém e dá uma ajuda, né? Sim, sim. Então acaba se sujeitando. Mas eu acredito que mais pelo medo do que pela questão, né, do cara ser caridoso, vamos dizer assim, né? É verdade. É mais passivo a coisa, né? Sim. Mas a gente vê isso, né? Assim, a ascensão desse assunto é alarmante, né? Preocupante, no mínimo, porque a gente vê a figura do bandido ter um lugar de destaque na sociedade, né? Ter ênfase, uma ênfase positiva, meio que escondida ali, né? Meio que subliminar, mas é uma ênfase positiva, porque hoje nós vivemos uma inversão de valores muito grande, né? É uma forma deles chantagearem também, né? Ah, quando você precisou, eu te ajudei, né? E agora? Então é uma forma de chantagear as pessoas também, né? Agora, a Bíblia fala alguma coisa sobre. É lógico que, né? A Bíblia fala a prática do roubo é uma prática antiga, né? A Bíblia com certeza fala alguma coisa sobre esse aspecto. Mas tem algum versículo que você possa citar para a gente, uma representatividade quanto à figura do ladrão, assim, espiritualmente, né? Falando, né? Você pode falar algum versículo Ah, que você acha sim. interessante? Acho que primeiro a gente, né, deve lembrar que não furtarás, né? É um dos mandamentos, É um né? dos mandamentos, dos 10 mandamentos, Dos né? 10 mandamentos, Então, exatamente. tá lá em Êxodo, no capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Lá no versículo 15 tem, não furtarás. Okay. Né? Que é ali, se fazendo a contagem ali, é o 8º mandamento, vamos dizer assim, não furtarás. Tá. Então, desde o início ali, já, né, já tinha uma advertência ali. Como lei, né, de Deus isso, né? E a gente vê também lá em Isaías, uma profecia de que diz, eu vou até pôr aqui na tela, Isaías 61:8. 61:8, né? Ó, pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Não recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. É uma palavra bacana. Né? Então, aqui já mostra, né, que o Senhor ele não compartilha, não né, compartilha, com certeza, não tem como, né? da questão do furto, né? Mas Jesus, né, ele fala da questão, né, do ladrão lá em João, no capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, né? Que ele é a porta. Então tem lá no capítulo 10, no versículo, vou ler aqui desde o 1,
que é logo no começo. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos. Né? E aí, logo em seguida, ele diz: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso tem um significado aí espiritual também, né? Exatamente, né? Até por conta, né, de que nós temos um ladrão aí governando aí, né, o mundo, né, que está roubando, né, tentando roubar, né, almas, né? Então ele, como a gente já fala várias vezes, né, ele ronda, né, como um leão procurando a quem devorar. Espreitando, procurando a quem devorar, né? É isso mesmo. Então, a gente roubar, tem matar que... e destruir as diretrizes dele, né? Que, né, sempre estar atento, né? Como diz também lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 39, né? Ali no capítulo 12 ele fala muito da questão de estar atento e vigiar, né? Então diz que o dono da casa ele está sempre vigiando, porque ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir, né? Não, e ninguém quer ser surpreendido, né? Então temos que estar sempre atentos, né? Alertas aí para não ser surpreendido por este ladrão que está sempre tentando desviar, nos enganar. Sim. Né? Agora, Renato, Jesus foi crucificado com ladrões também, né? Exatamente. Foram três cruzes no Gólgota, né? Isso, né? A gente tem lá né, em todos os evangelhos, né, que relata ali a crucificação de Cristo, a gente tem essa passagem, né? Tanto no evangelho de Mateus e de Marcos, eles citam, né? Ali em Mateus 27, 38 e Marcos 15, 27, cita que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. De dois ladrões, sim. Né? Só que quando chega lá em Lucas ele já é um pouco mais específico, né? Ele não trata eles como ladrões, né? Trata como criminosos. Tá. Mas é ali que tem aquele famoso diálogo ali, né? Entre Jesus e os criminosos ali, né? Em que o criminoso da esquerda ali estava, né, caçoando ali de Jesus, falando assim: ah, você não é o rei e tal, por que você não tira a gente daqui? E aí o da direita fala assim: não, mas nós somos culpados, nós merecemos estar aqui. Ele é inocente, né? Você tem que respeitar, né? Você não tem que ficar... E aí o da direita pede, né? Ó, Senhor, tal. E aí ele fala, Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus. Né? Então, tipo, a gente tem aí, né? Faz valer aquele versículo, né? Que os últimos serão os primeiros. Né? Sim, ali no último, né? Como a gente já falou, assim, né? Até o último instante ali, o camarada se você se arrepender, entregar sua vida, você pode ser salvo, né? Legal. Tem também matérias que explicam por si só o que nós estamos conversando aqui, o nosso assunto de hoje. Por exemplo, tem pessoas que roubam por N motivos, mas há aqueles que roubam para comer. Não é? É um absurdo, né? Estamos vivendo tempos de insegurança alimentar, né? Imagina essas queimadas, quanto isso está agredindo o agro, né? O negócio dos plantadores, né? Das pessoas que trabalham, né? na lavoura, e os produtores rurais. Quantas perdas que está acontecendo por conta disso? Isso daí agora vai começar a chegar a conta para a gente pagar disso daí, né? Pode começar a faltar muita coisa aí no prato dos brasileiros.
Mas tem uma matéria que fala sobre isso, né, Renato? Do furto famélico, esse é o nome? Furto famélico? Isso, tem uma matéria assim. É interessante porque o furto famélico é a necessidade que a pessoa vai lá e rouba, a prática, né? A prática do roubo para poder se alimentar. Vamos comentar a matéria aqui, Renato. Furto famélico, a punição para quem furta por sentir fome. Que coisa impressionante também, né? Defensora pública, né? Surely Youssef fala sobre furto famélico, os julgamentos nos tribunais e a situação das mulheres diante do aumento da insegurança alimentar. Né? Aumentou o número de pessoas que não têm o que comer no Brasil. Não é novidade nenhuma, né? Pelo menos 19,1 milhões sentem fome. Esse dado faz parte do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid-19. Essa pesquisa, é importante se falar, que ela é de 2020, quer dizer, esse número já está bem maior aí do que a gente pode estar imaginando, né, Renato? Uhum. E em progressão, em constante progressão, porque os dados da ONU falam que realmente a fome está tomando um âmbito global, né? É o efeito do cavaleiro amarelo, né, Renato? A Sim. fome e as pestes estão em progressão aí, né? Mas há de se ter um tratamento, um olhar talvez um pouco mais apurado e analítico sobre essa questão, porque a gente cabe julgar, né? A pessoa está roubando porque ela precisa alimentar a família dela. É errado? Lógico, é errado. Mas que tem aí um tratamento, um julgo igual, né? Não um julgo desigual. Não dá para o camarada que roubou um banco, por exemplo, ser preso ao lado de uma senhora que roubou uma mortadela no mercado. Né? No próprio Provérbios diz isso, né? Que a gente pode até desculpar aquele que rouba por conta da fome, Tá. mas que se ele for pego, ele deve devolver em dobro aquilo que ele roubou. Não, é justo. É justo. Entendeu? É justo. Então, o que diz em Provérbios é isso. Provérbios 6, 30, 31, né? Diz Sim. mais ou menos isso daí. É que o Estado deveria ter um olhar melhor, né? Para esse tipo de coisa. Primeiro, tentar coibir esse tipo de problema com programas alimentares aí, né? Tem o Bom Prato, é um excelente programa, tem solucionado, eu ando pelas ruas, Na eu verdade, vejo, né? Funciona é bem. meio difícil, né? Eu acho que essa questão é uma forma de justificar determinadas atitudes, vamos dizer assim. Ou Né? falta de atitude. Não, digo assim, né? Querer justificar a pessoa ter uma má conduta. Tá. Porque, cara, se você for ver, assim, existe diversas formas aí de você conseguir um prato de comida. Né? Um morador de rua dificilmente passa fome. Tem um monte de gente, eu mesmo já fui várias vezes na Praça da Sé, levar, né, fazer um trabalho de evangelização, Aí, né? levar uma comida. E tem um monte de gente entregando marmita. Tem um monte de pontos no centro da cidade que entrega comida. Tá. Tem Bom Prato que tem uma comida com um preço mais acessível. Sim. Sem contar aqueles que ajudam, né? Esporadicamente. Se passa na rua, tem alguém pedindo dinheiro, dá. Né? Então é uma questão aí, né, da pessoa querer justificar determinados crimes que não vem ao caso, né? Então, às vezes não é nem por questão de fome, é por questão, né, da pessoa estar envolvida com uma dependência química, e aí se justifica, né? Porque a pessoa que é dependente química, ela fica lá dias sem comer alguma coisa lá, usando droga. Sim, né? sim. Não justifica. E aí rouba para usar droga e fala que tá roubando para comer. Né? Agora, outro crime que porque se não ela se falar justifica... que tá roubando por droga, ela vai ser, né? Com certeza, vai ser uma penalidade muito maior. Outro crime que não se justifica, que está muito aí linkado com isso que nós vamos falar aqui, é de uma situação que a criminosa dessa vez roubou o alimento, mas não foi para se alimentar. E traz essa matéria para gente, que essa matéria é muito interessante, porque imagina a situação, né? Olha só. Aí fala o seguinte, né? A fonte é do jornal O Tempo. Mulher rouba 8 milhões. É muita coisa, né, Renato?
em Ah. asinhas de frango. Olha, essa aí tá montando uma É rede mais, é mais que um banco, né? Nossa, ela tá montando É uma tipo rede roubar um de banco. churrascaria, será? Ela Não é sei, condenada viu? a 9 anos de prisão. Vera Lydell, o nome dela. Agora, não sei, não sei, né, o Em- quanto em volume de asinha de frango, né? Dá Meu, 8 não, milhões? não dá nem para calcular. É, precisou de alguns caminhões aí Alguns pra... caminhões. Fala o seguinte, ó, ela é responsável pela alimentação e um distrito escolar desviou mais de 11 mil caixas do alimento. 11 mil caixas, Não foi de Renato? uma vez, então, né? É, foi, eu acredito que Acho que foi ela foi tipo, assim, né, no decorrer dos anos, vai ela pegando desviava umas caixas, umas caixas aqui, faz chegava um lá, churrasco no final de semana. chegava a merenda das crianças, não, vou separar metade aqui pro meu churrasco de Mas que domingo. absurdo, cara. Tem de tudo. Nesse caso não é um furto famélico, né, Renato? Ah, É não. um furto que aí. O que a gente pode associar isso aí? Ah, isso aí é furto mesmo, né? Tipo, não é É furto, falta de sei lá. vergonha na cara, né? Ah, Roubar das é. crianças é muita descaradagem, né? Mas assim, é só pra gente ter uma ideia de que acontece de tudo nesse mundo, né? E as pessoas não se dão conta. Parece que tá todo mundo fazendo vista grossa com essas coisas. As autoridades, graças a Deus, são muito competentes aí. A nossa lei tem muitas brechas, mas a polícia faz uns excelentes trabalhos aí, né? Investigativo, quanto também de ostensivo, para fazer um policiamento bom aí e pegar os flagrantes das coisas, né? Mas, como a vida sempre imita a arte, vamos falar de um filme aqui, um filme de 2010. O filme tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, chama Ladrões. Tem esse filme aí, Renato? Sim. Filme Ladrões, tem vários atores famosos nesse filme, mostra ali uma, uma gangue de ladrões que estão ali em vias de se aposentar, né? Estão querendo se aposentar ali, mas para que isso aconteça, eles precisam fazer um último grande roubo. E eles se juntam ali para fazer esse último grande roubo. Parece que a somatória do roubo ali está em 20 milhões de dólares, né? Então, tipo assim, vamos fazer esse roubo, esse assalto. Tem o Matt Dillon no filme, Paul Walker, Grande né? elenco, né? Tem um cantor de rap lá também, eu não me lembro o nome dele agora aqui, Chris Brown. Chris Brown também tá no filme. Então, assim, um elenco muito bom, um filme de 2010, mas aí tem um detetive destemido lá que atrapalha os planos dos bandidos. Enfim, o crime compensa, Renato? Não, Nunca compensa. O crime não compensa, né? A gente não pode pensar que o crime compensa porque o crime não compensa. Bom, temos uma matéria também, Renato, muito interessante, que fala o seguinte: vivemos tempos de apostasia e inversão de valores, né? Tempos em que as pessoas estão perdendo aí o real sentido das coisas. O certo é dado como errado e o errado dado como certo. A Bíblia já falava sobre isso. Isso é profético. Mas tem uma realidade também que está acontecendo, que a justiça, melhor dizendo, está proibindo a polícia de prender menor de idade. Isso é verdade, Renato? Né? Isso não é mentira, não é fake news, não, Renato? Sei não. O pior é que não é fake news, Renato. Olha só, matéria de agora, 8 de setembro, né? De 2024, olha lá. Justiça proíbe polícia de apreender menores de idade no Rio de Janeiro. Existem exceções nos casos em que os menores estejam cometendo algum ato infracional em flagrante. Mas olha só, cadê o trabalho preventivo, então? Não é? É o que a gente está falando agora aqui. Vai ter vista grossa, então, para ladrão, Renato? Olha, ladrão, independente da faixa etária, das fases da vida da pessoa, é ladrão, ó. Ladrão é ladrão. Né? Tem que ter. É menor? É menor, tá ok. Tem lá o estatuto do adolescente, né? Do menor. Um menor infrator, só que assim, tem que ter punição. Porque senão, como também esse cidadão, menor infrator, vai poder resgatar ali os conceitos de moralidade, né? Eu acho que o grande problema também é que sociedade. os próprios bandidos se aproveitam disso, né?
Que daí Sim, eles lógico. começam a pegar os menores ali na comunidade e coagir eles para que façam o trabalho pro bandido, né? Sim, Ah, você não vai ser preso mesmo, você não vão fazer nada com você, sim. então vai lá e faz isso aqui para mim. Que eu te É, dou tal coisa, que eu te dou tal coisa. é triste ver isso, né? Então acaba sendo coagido a fazer um crime, né? É triste, porque a gente vê a nossa juventude, parafraseando aí no tema de hoje, a nossa juventude sendo roubada. Não é, Renato? Exatamente. É brincadeira, é brincadeira. Bom, Renato, tem mais algum versículo bíblico que você pode trazer para a gente, para exemplificar também essa questão, né, Eu acho que do ladrão, Renato? tem um versículo que é bem profético, que está lá em Isaías também, Isaías 1:23, que diz assim: seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Então isso Muito daí interessante também. é uma profecia aí que a gente vem vivendo, né? Que, né, a gente sabe que os políticos aí Realmente pouco se importam com essas as questões questões aí, sociais, né, Renato? sociais, né? Vira só, né? A gente está aí em época aí de eleição aí para prefeito, né? Agora é só tapinha nas costas, né? É só promessa de Criança no palanque, colo, né? Pastelzinho na feira. pastel na feira, as padarias aí estão todas recebendo nossos candidatos aí, né? Que diga-se de passagem, a justiça apura, né? Justiça, Ministério Público, tem toda uma questão aí. Ficha limpa, né? Cadê a lei da ficha limpa, né? Porque os nossos candidatos a prefeito aí não estão muito com a ficha limpa, não, né? Ah, é. Pelo que a gente tá vendo aí, E é uma brigaiada aí nos debates, né? um chamando de ladrão Chumbo daqui, trocado. outro de ladrão. Você tem participação com o ladrão ali, você outro ali tem envolvimento. Tá uma coisa de louco, né? É, a grande verdade é que o crime organizado aí toma conta de tudo, né? Pois Tá envolvido em tá tudo. manchando a nossa pátria, né? Tá tirando o verde e amarelo Quem da nossa controla o bandeira. Brasil mesmo, né? É verdade. São as facções. Um poder paralelo que está comandando o Brasil. Infelizmente, precisamos dar um fim nisso, né, Renato? Está assustador, Exatamente. mas isso também é profético, pessoal. Bom, temos um outro filme, Renato, de 2013, que fala com mais... na verdade, ele é baseado em fatos reais. Jovens, que hoje a gente também vê, né? Muitos jovens na prática aí do roubo, né? Jovens que estão ali envolvidos efetivamente com roubos nas casas das celebridades. Esse foi baseado em fatos reais. Eles pegavam e fizeram várias vítimas, né? Paris Hilton também foi vítima deles. O Orlando Bloom também foi uma das vítimas. Então eles escolhiam ali as celebridades, se fingiam de seguidores e literalmente seguiam eles ali para poder saber um pouco da vida deles e, enfim, entravam nas casas e roubavam pertences valiosíssimos destas celebridades. Esse filme é um filme de 2013, é isso, Renato? Sim. Chama Bling Rings, o nome desse filme, e fala o que nós estamos falando aqui. A questão dos jovens acharem bonito, acharem uma viagem aí alucinante, né? Empolgante, aquela adrenalina de poder se envolver em crimes, mesmo não precisando, porque esses jovens, Renato, eles tinham uma vida boa. E hoje nós vemos aí jovens metidos com crimes que vêm aí da classe média alta, inclusive. Não é? Então, sim, né? Inclusive, às vezes a pessoa justifica, né? O cara rouba porque é pobre. Aí rouba, fica rico. Mas continua roubando, né? Então, não E aí, qual que é o... de né? dinheiro, né? Não é questão de ter É dinheiro, o hábito, né? é o mau hábito, quer dizer, para completar bem a frase, é o mau hábito de estar com uma influência errada, né?
E Tem que até prestar aí. porque o cara acaba se envolvendo com aquele o submundo de uma tal É. forma que para sair dali também é complicado, né? Falando em se envolver com o submundo de tal forma aí que sair é complicado, Renato, faço das tuas palavras o meu comentário, gancho no meu comentário. Vamos falar de um assunto que está bombando na internet? Está viralizado aí, da influencer Deolane. Ela tem um comentário aí um tanto quanto estranho e emblemático. Vamos trazer aqui. Tá ali, né? Da revista Metrópolis ali. Comentário da Deolane, aí, sabemos que ela está envolvida até provarem o contrário, né? Com questões aí de associação ao crime organizado, lavagem de dinheiro. A polícia vai averiguar e falar melhor sobre o assunto, não estamos julgando ninguém. Mas a matéria fala o seguinte: gosto de bandidos. É isso mesmo, Renato? Eu tô lendo errado ali? Como a gente falou, né, no início aí do episódio, né? Existe o amor bandido, né? Aquela queda pelo homem mau. Rapaz, mas é uma coisa muito dura de se falar, né? Volta um pouquinho ali o cabeçalho da matéria, Renato. Olha lá. Gosto de bandidos, disse Deolane Bezerra em entrevista recente. Olha lá, em entrevista, né, a um podcast, Deolane afirmou que prefere atuar nos casos com itens de culpados, né? Além de dizer que gosta de bandidos. Né? Bom, é causa e consequência, eu diria. Porque você é fruto do meio em que você vive. Ah, sim. Se você respira o crime, se você está ali banalizado com o crime, familiarizado com o crime, você se suja de uma maneira que você mesmo não se vê um criminoso, né? Você tá ali, tô assessorando, eu olho, mas eu não participo diretamente, né? Então, assim, tá uma coisa aí muito, muito mal explicada, né? Mas o que assusta também, Renato, eu vou falar para você, são os seguidores da Deolane. Os seguidores começarem a pleitear, não, ela é inocente, cadê a liberdade dela? Porque isso é uma injustiça. E aí você começa a ver, será que é, pessoal? Será que nós não estamos, como a gente começou a falar aqui no começo do programa, fazendo vista grossas, né? Aplaudindo aí essas práticas que são totalmente contrárias aí a um convívio benéfico na nossa sociedade? Será que nós não estamos alimentando um monstro, Renato? Ah, com certeza. Até por conta de toda essa mídia em cima de uma coisa que, né? Sim. Pra que dar tanta audiência, né, pra uma mulher que tá envolvida com essas coisas, né? Tipo, Então, né? A gente está vendo isso, parece que em todas as esferas, né? Acabamos de falar dos nossos candidatos aí a prefeito de São Paulo. Também todos têm ali uma coisa oculta ali, meio mal explicada com a justiça, né? Vamos prestar um pouquinho atenção nessas questões e tentar ver se a gente consegue aí, pelo menos, passar um bom exemplo para os nossos filhos, né? Para as próximas gerações. e na verdade é o que dá audiência, né? Você pode ver que os programas aí da televisão à tarde só fala de desgraça, né? Exatamente. É morte, é assalto, é sequestro, Exatamente. é falar da vida dos outros, né? Dos artistas. O importante é ter audiência, né? Não é o Exatamente. conteúdo que a gente. Fala mal, mas fala de mim. Renato, tem algum outro versículo bíblico que você possa trazer para a gente aqui, para dar uma amparada, né, para os nossos pensadores refletirem, né? Porque a Bíblia tem resposta para tudo, né? E a gente precisa realmente seguir o que está escrito lá nas Escrituras Exatamente, é. para Um poder. ponto interessante, né, que a gente vê nessa questão dos valores é porque há um alerta na Bíblia, né, Ah, de que o dia do Senhor virá como um ladrão. virar como um ladrão. Exatamente. Como Então, seria isso, Renato? é algo que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Ah, Mas sim, a gente então. tem lá, Meio de surpresa, então, é isso? a gente tem lá, tanto na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 ali no versículo de 1 a 4 que diz, né? O dia do Senhor virá, que estejam, né, preparados, Preparados. né? Porque ninguém sabe o dia nem a hora, ele virá como um ladrão, como a gente já falou ali que tem, né? A questão da gente estar preparado ali, o dono da casa, né?
E na segunda carta de Pedro também diz a mesma coisa, ali no capítulo 3, no versículo 10, né? Que o dia do Senhor virá como um ladrão. E até ali em Apocalipse, né? No capítulo 3, também fala que o Senhor virá, né? Como um ladrão, e a gente tem que estar preparado para este dia, Sim. né? De surpresa Porque aí para aqueles que não estiverem preparados, né? vão ser surpreendidos, com certeza. Aí a gente, né, remete isso com a questão do arrebatamento, né? Aqueles que acreditam, né, Sim. que na questão da pré-tribulacionista, né, que vai vir o arrebatamento aí de uma forma inesperada, E né, roubará os e escolhidos, né? levará aqueles que estarão preparados, né, que estiverem preparados para este dia. Bom, Renato, falando em roubo, que é o assunto de hoje, né? No nosso episódio, as pessoas têm ali uma ideia falsa de que ah, uma má ação que é sustentada ou ela é alicerçada para que através dela se obtenha uma boa ação, então ela é justificável. Será? Será que esse conceito aí de Robin Hood, né, de roubar dos ricos e dar aos pobres, será que isso é certo? Porque a gente vê isso lá, por exemplo, na Casa de Papel ali, na série Casa tão famosa, Casa de Papel, tem ali a gente, eu até confesso para você, Renato, eu assisti Casa de Papel, tá? E mesmo com, parece que a coisa força você, o seu olhar a ficar meio que hipnotizado pela coisa. Porque você torce pelos bandidos ali, Renato. Você torce. Né? É uma coisa É de esse louco o mesmo, não é? objetivo deles, né? Tornar o ladrão, né? O cara que todo mundo admira, né? Sim, você É o fala, objetivo poxa, deles. o camarada vai lá, dá tiro pra todo lado, tá roubando o banco ali. Aí ele tá com dificuldade pra roubar o banco. Aí você fala assim: não, não vai dar certo. Ele vai conseguir abrir essa porta. Ah, não foi agora, mas daqui a pouco ele consegue abrir. Aí você começa a se olhar assim. Vai escapar, né? Vai Ele vai conseguir escapar, fugir. é. Não, ele tá baleado, mas ele vai viver. Aí você começa a se escutar, fala, caramba, peraí. Mas eu tô torcendo pro bandido mesmo, é isso mesmo? Então, assim, é uma coisa tendenciosa, Renato. Você não se vê, de repente você tá ali torcendo pro bandido mesmo, né? É, Isso a gente vê é, nos filmes muito, a gente fala muito de filme aqui. A gente vê muito nos é filmes isso. porque existe aí também uma questão de manipulação, né? Até porque aquele que está no poder, de certa forma, ele rouba também, né? Dos menos favorecidos para estar ali, né? Sim, E sim, aí sim. se joga uma lei da compensação, assim, pô, mas o cara é rico, né? Vamos supor, o cara tá ali roubando do povo, É, aí vem um cara que rouba dele para devolver pro povo, sim. né? Então, Ó, no tipo, filme, por exemplo, a gente citou o filme de ladrões, né? Tem o Paul Walker ali no filme. Nesse filme, inclusive, ele tá fazendo o papel de ladrão ali no filme. Mas se a gente for ver, por exemplo, nos Velozes e Furiosos, ele era um policial. E de tanto conviver com os bandidos, ele estava infiltrado. Mas de tanto conviver com os bandidos, ele se bandiou pro lado dos bandidos. Falou, pô, essa vida aqui é uma vida mais lucrativa, mais emocionante. E ela achou melhor, né? É fictício, lógico, né? Mas isso acontece na vida real, muitos, né? Eu acredito que deva acontecer sim. O policial infiltrado aí acaba se bandeando pro outro lado aí. nem só por estar infiltrado, mas por conta também de ser mal remunerado, de trabalhar em más condições, né? Tem muito Acaba, aliciamento das forças militares, quer dizer, do crime organizado para com as forças militares. O camarada sai ali do exército, por exemplo, a gente vê muito isso lá no Rio de Janeiro. Ele já é aliciado para entrar. Por quê? Para o crime, porque já sabe manipular os fuzis, desmontar, montar, já tem experiência. tem as milícias também, Exatamente. né? As milícias são Que, formadas muito assim. Infelizmente, né? Mas tem um exatamente. filme bem interessante também, Renato. Um filme recente, que é um filme que fala dessa história do Robin Hood, né? Uhum. É um filme. O Robin Hood já teve, o primeiro Robin Hood já é bem antigo, né, Renato? Essa série os filmes do Robin Hood. A história de Robin Hood tem lá desde o 1920, né? Nossa, desde essa É, época já tem, não? sim.
Esse Então, filme aí conta a origem, né, do Robin Hood, foi, né, lançado em 2018. esse é do Russell Crowe? Não, Russell Crowe foi de 2010. O Russell Crowe quebrou até as pernas, né? Fazendo filme de 2010. É, Esse aí, quem que tem nesse filme aí? tem o Jamie Foxx, tem esse, eu não lembro o nome. Esse é de 2018, né? 2018, né? Ah, tem o James Fox ali. Uhum. Jamie, né? Não é James. Jamie É, Foxx. Jamie Foxx. E temos também uma projeção aí do filme Robin Hood para 2025. Tá em filmagem, né? Tá em trâmite as Exatamente, filmagens? tem aí um novo Robin Hood aí que é antes da morte, a morte do Robin Hood, um negócio assim. Sim, Death of Robin Hood, isso mesmo. É, A morte do Robin Hood. Que tem Que é- o Hugh Jackman, Isso, o exatamente. nosso Wolverine. Exatamente. Vai sair para 2025 aí. Já diz que vai iniciar as filmagens aí em 2025. Fortes emoções, então, hein? É. Robin Hood é o que a gente tava falando aqui, né? É aquela conceito de que rouba dos ricos e dá aos pobres. Vai ter uma abordagem diferente aí, mostrando o fim da vida, né? O fim da vida do Robin Hood, aí, como que... Será que valeu a pena? Vamos aguardar o filme, então, para saber. Policial, ó, pessoal, policial. Policial, a gente tá falando tanto de polícia, polícia e bandido, aí acaba fazendo não é nem um trava-língua, é uma trava-mente. Mas, pessoal, esperamos ter falado aqui tanto do lado espiritual, né? Da questão do ladrão, dessa subversão de valores, né? Essa, que nem eu falei, essa desconstrução do herói, né? Favorecimento ao bandido, ao bad boy. O crime não compensa. Então, que tenhamos hoje conseguido alertar as pessoas para poder fazer essa introspecção. Será que não estamos batendo palma para esse circo de horrores? Será que não estamos fazendo apologia, nem que seja não efetivamente, mas ali, né, meio de uma maneira subliminar mesmo, fazendo apologia ao crime, ao furto, ao roubo, seja lá o que for que seja lícito e legal, né? A Bíblia fala, julgar as coisas, né? Ver o que é lícito, porque nem tudo convém, inclusive o nosso linguajar, o nosso comportamento e o nosso apoio, o nosso mérito, para onde nós estamos dando, né? Para quem que nós estamos dando crédito? Para a justiça ou para os criminosos? Fica aí o pensamento dessa viagem furtiva que fizemos hoje, nesta noite, que cause uma reflexão em todos os nossos pensadores. Renato Costola. Vale lembrar aí, né, que eis que estou na porta e bato, né? Aquele que abrir ceará comigo, né? E a gente vem aqui falando de diversos sinais aí de que o tempo do dia do Senhor está chegando, né? E estejamos preparados para isso, né? Então, porque ele vem como um ladrão, não nesse sentido, né? Ruim, mas estejam alerta aí, né? E como vocês podem ver, chegamos ao fim desta viagem furtiva. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixem aí o seu comentário, a sua crítica, a sugestão, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração, aquele que chegou até aqui. E vai ter musiquinha? Ouça a musiquinha de encerramento aí. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não vale nada. Isso tem a ver com ladrão, essa? O ladrão não vale nada. Tem gente que gosta, né? A gente falou do amor bandido, né? Então, né, por favor, se você chegou até aqui, né, não custa nada aí ficar um pouquinho mais aí para ouvir a musiquinha de encerramento e não esqueçamos jamais. Que vem por aí. Melhor do que sermos céticos, é sermos éticos, Fiquem pessoal. com Deus Fiquem e com até Deus, a próxima breve. viagem.